Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que chegou agora, já vou te agradecendo a confiança e, como de costume, te deixando à vontade para você analisar tudo que vai ser dito aqui conforme as escrituras. Se você, depois da tua análise, compreender que o conteúdo pode edificar outras vidas, eu vou te pedir para você compartilhar e dar o like. Caso contrário, irmão, irmã, corre pra lixeira, despeja tudo lá, amém? A proposta aqui é trazer reflexões que edifiquem as nossas vidas. Ô glória! Dito isso, eu quero começar narrando aqui uma frase muito conhecida. Você já deve ter ouvido falar. O cão é o melhor amigo do homem. Será? Essa é uma afirmação muito usada por nós, mas biblicamente não é bem assim. E nós vamos ver o porquê não no decorrer aqui desse vídeo. Fica comigo aqui que eu tenho algo para compartilhar com você. Um alerta, irmãos, que por mais que pareça óbvio, ainda tem pessoas que acabam caindo nesse equívoco e por isso vem de repente os seus projetos sendo paralisados. Eu deixo claro aqui, irmãos, que essa reflexão que eu vou fazer não é contra seus animais de estimação, sejam eles cães ou seus porquinhos, porque eu tenho um grande amor e respeito pelos animais, tá, irmãos? O objetivo aqui é focar no uso simbólico e espiritual de duas palavras, biblicamente, que serão utilizadas aqui, tá? O cão e o porco. E você já vai saber o porquê disso. Irmãos, antes de entrar na reflexão, como de costume, eu trago sempre uma pequena introdução. E na introdução desse vídeo, eu faço aqui a seguinte afirmação: nem tudo é obra do diabo. A gente vive num mundo onde muitas vezes a gente costuma atribuir todas as dificuldades e obstáculos que a gente enfrenta à ação direta do diabo. Não é assim, irmãos. É importante a gente entender que nem todas as coisas que acontecem na nossa vida são obras do inimigo. A igreja é consciente, né? Sabe que o diabo, acima de tudo, é de fato um oportunista. Ele vai se aproveitar dos nossos momentos de fraqueza, de distração, de descuido. Mas não absolutamente tudo que enfrentamos, irmãos, tem sua origem nele. É preciso estarmos atentos, amém? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser vigilantes, prudentes e sabedores, que o nosso adversário ele está sempre em busca de uma brecha, mas ele só pode agir dentro daquilo que a gente permite. Vejam, irmãos, dentro do que nós permitimos. 1 Pedro 5, versículo 8. Dani, e por que essa pequena introdução? Que a nossa reflexão hoje, irmãos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, na parte A, que diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Irmãos, quando a gente fala sobre o cão no sentido figurado, a gente pode explorar dentro da linha de raciocínio que eu trago aqui. É óbvio que tem outras linhas de raciocínios, né? E sem pular para o campo, para a arena da heresia, não é isso? Dois aspectos físicos e um espiritual. O primeiro aspecto físico, o cão sendo visto de forma positiva. Como assim, Dani? Eu posso dizer aqui sem medo de errar que o cão é reconhecido pela maior parte das pessoas, se não por todas, né, como símbolo de fidelidade e companheirismo. Essas características são muito admiradas nesse animal, não é mesmo? Quem tem seu pet que o diga, né? Assim, a fidelidade, o carinho, a receptividade que esses animais têm com os seus donos, com os entes familiares, não é mesmo? O segundo aspecto físico é que o cão não é visto de uma forma positiva, e sim de uma forma negativa. Quem não ouviu ou até mesmo não usou essa expressão pejorativa, fulano ou fulana, é o cão chupando manga.
Essa expressão, irmãos, é comumente usada para descrever pessoas de temperamento difícil ou comportamento áspero. Você já usou essa expressão? Infelizmente, irmãos, eu tenho que confessar, eu já usei. E embora eu não saiba, é possível, né, na minha trajetória, na minha linha da vida, que alguém já tenha usado também em algum momento da vida quando se referiu a mim. Porque, irmãos, eu bem sei de onde nosso Jesus me tirou. Oh, glória ao Eterno! E por que, biblicamente, cães e porcos não são usados no sentido positivo? Porque cães e porcos, irmãos, eram animais selvagens. Esses animais representavam tudo que é maldoso, impuro e também abominável em tempos bíblicos. No âmbito espiritual, embora a Bíblia não associe diretamente o diabo à figura de um cão, as escrituras utilizam essa palavra, para representar comportamentos impuros, perigosos e até mesmo comportamentos indignos. Essas características, embora não estejam assim associadas diretamente a Satanás na Bíblia, elas são frequentemente usadas assim como metáforas, né? Como representações de pessoas espiritualmente corruptas e que acabam se opondo ao Evangelho. Isso vai incluir os falsos mestres, aqueles que vivem, irmãos, moralmente afastados de Deus e fora do reino, e indivíduos que desprezam ou desrespeitam o que é sagrado. E a coisa tá feia por aí, né, irmãos? A coisa tá muito feia. Misericórdia, Senhor. Da mesma forma, os porcos. Quem já viu aquele filme Baby, o Porquinho Atrapalhado? Eu vi quando eu era criança. Era um filme engraçadinho, né? Com animais falantes. O enredo, ele vai girar em torno de um porco, que esse porco é criado como um gado. E esse porquinho, ele quer fazer o trabalho de um cão pastor. É um filme interessante. De acordo com o roteirista desse filme, George Miller, o roteiro vai abordar o preconceito no mundo tendencioso, onde o porco tem um coração sem preconceitos, é aquela figura simpática com todas as criaturas que encontra, é aquela figura que trata as ovelhas e todos os outros animais como iguais e acaba mudando, irmãos, irrevogavelmente suas vidas, se tornando um cão pastor campeão mundial nesse processo. Olha isso, irmãos, que coisa, né? Linda perspectiva, né? Contudo, amados e amadas, biblicamente, o porco não é essa criatura maravilhosa e simpática. Ao contrário, os porcos têm um significado espiritual associado à impureza, à falta de discernimento e, sobretudo, ao desprezo pelas coisas sagradas. Isso é muito sério, irmãos. Cuidado você que anda comprando porquinho para guardar suas economias, hein? Ó, desceu fresquinho aqui agora, hein? No Antigo Testamento, irmãos, na lei mosaica, os porcos, eles simbolizavam impureza ritual e moral. Os porcos, eles eram um contraste com o chamado à santidade de Deus para o povo de Israel. A palavra vai relatar para a gente, lá em Deuteronômio 14, versículo 8, que o povo era proibido de comer a carne do porco e tocar em seus cadáveres. Coisa séria, irmãos. Por quê? Porque Deus o considerava um animal imundo. Irmãos, isso reforça o simbolismo de afastamento de tudo, irmão. Tudo que contamina espiritual ou fisicamente a vida humana. Aí você pode falar, ah, Dani, mas isso era no Antigo Testamento. Eita, não era não, hein, irmãos? Não era. No Novo Testamento, Jesus usa os porcos como metáfora para comparar, né? Para aludir a pessoas que não têm apreço, sabe? Nem discernimento para entender o valor das verdades espirituais. Pessoas essas, irmãos, que desprezam o que é santo. Isso é coisa séria. Jesus adverte a gente sobre cães e porcos espirituais. Eles são aqueles que não possuem a capacidade de valorizar o que é sagrado. Irmãos, está cheio de gente assim, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia, Senhor. Pessoas assim, irmãos, podem zombar, desvalorizar
até mesmo tentar destruir os nossos sonhos e projetos. Os porcos no Novo Testamento, eles também são usados para simbolizar uma vida moralmente corrompida. A escolha, irmãos, que alguns fazem de retornar ao pecado mesmo depois de experimentar a verdade. Já viu isso, irmãos? Pessoas que conheceram a Jesus, mas querem voltar para o Antigo Egito. Na parábola do filho pródigo, o jovem, ao guardar porcos, ele está numa situação assim de extrema degradação espiritual e física. E isso simboliza o distanciamento de Deus. Se você seguir um pouquinho adiante, lá em 2 Pedro 2, versículo 22, o porco ele vem numa representação da natureza humana pecaminosa, que vai retornar ao pecado mesmo depois de ter sido limpo. Irmãos, e por que toda essa introdução? Porque a coisa está séria. Há uns dias atrás, eu estava entre os meus afazeres e o Espírito Santo bradou algo no meu coração. A palavra que eu li lá no início dessa reflexão e que está em Mateus 7, versículo 6, na sua parte A, para você que chegou agora no vídeo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Ocorre, irmãos, que naquele momento o Espírito Santo me deu algo além que eu vou compartilhar aqui com vocês, creiam. Irmãos, quando eu li esse versículo, o Espírito me convidou a expandir para fora da tenda o meu pensamento e me disse, olha o que o Espírito Santo me disse, irmãos, é muito sério. Daniele, um problema muito maior do que dar pérola aos porcos é quando vocês dão as pérolas aos ladrões. Eita! Irmãos, isso nem é forte, é fortíssimo. Isso me causou assim certa inquietação, eu não vou mentir. E eu comecei a ser ministrada durante a tarefa que eu estava realizando e naquele momento me saltou aos neurônios. Como assim? Pérolas em poder de porcos, irmãos, não possuem utilidade alguma. Eita! Para porcos, irmãos, mesmo que essas pérolas sejam engolidas, elas não vão ser digeridas. Ao contrário, elas vão ser excretadas, lançadas para fora. Mas presta atenção aqui, você precisa estar alerta. Porque com as suas patas, os porcos podem enterrar o que é de valor para você. Irmãos, na lama, o valor de uma pérola é nulo. Independente da cor da pérola, do maravilhoso brilho, da sua linda forma, do seu tamanho. Tudo sobre porcos, irmãos, vai se resumir à lama. Cuidado! Nesse passo, irmãos, dar pérolas a ladrões é uma atitude mais gravíssima ainda. Porque ladrões não apenas desprezam o valor das coisas sagradas, como também têm a intenção de usurpar, de destruir, de causar prejuízo. Porcos, irmãos, embora incapazes de compreender o valor das pérolas, eles agem por instinto e ignorância. Enquanto ladrões possuem intenções conscientes e maliciosas. É muito forte, irmãos. Irmãos, os ladrões têm intenções conscientes de me prejudicar e te prejudicar. Tanto que em João 10:10, Jesus vai declarar: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus, glória ao Eterno. Ladrões, irmãos, são descritos por Jesus como agente de destruição ativa. Dar algo valioso como pérolas a um ladrão implica, irmãos, permitir que ele use esse bem para fins egoístas ou destrutivos, o que vai além de simples desprezo. Se caracteriza mesmo, irmão, um mal intencional direcionado à minha, à tua vida. Os ladrões, irmãos, estão frequentemente associados às pessoas que planejam o mal deliberadamente, elas não dormem. Confiar a essas pessoas algo valioso, irmãos, não somente é imprudente, como ajuda a promover o mal. Embora os porcos representem pessoas que desprezam o sagrado,
A sua reação é baseada em ignorância. Não é em intenção deliberada de destruir ou de roubar. Eles não têm essa consciência. Eles não têm a capacidade de reconhecer o valor das pérolas. Por isso, os porcos, eles não planejam usá-las para o mal. Mas, amados, acautelai-vos. Cuidado com ladrões disfarçados de porcos. Pessoas que aparentemente, quando você compartilha algo, demonstram que não estão nem aí pro valor que a tua pérola tem. Chegam até a declarar, coisa linda, olha só, irmãos, que os planos que Deus tem para você são diferentes dos que o que Deus tem para ela. Mas no seu íntimo, no seu coração, são pessoas movidas pela inveja, pelo egoísmo, pela incredulidade. Não suportam ver que com você o negócio é diferente, irmãos. Nós precisamos ter o discernimento de que, assim, a gente tem que saber com quem a gente compartilha os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Porque eles são nossos e para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios 4, versículo 23. Olha que alerta, irmãos. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração, irmãos, significa proteger nossos sonhos e projetos. Evitar a exposição a quem pode contaminá-los, persegui-los, desejá-los, ambicioná-los, irmãos. Tem gente que não consegue se segurar, já viu isso, irmãos? Que Deus nos ajude, sai contando sua vida, sua intimidade, se expõe, se coloca numa posição vulnerável para supostos amigos. E, queridos, é claro que aqui eu não falo de todos os amigos, principalmente aqueles que são mais chegados que irmãos, os verdadeiros, mas daqueles que têm postura de amigos, atitude de amigos, mas são coveiros, abutres, morcegos físicos e espirituais. Proteja os seus sonhos. Eles são como pérolas preciosas. Compartilhar teus sonhos com pessoas erradas pode levar ao desprezo ou até mesmo ao roubo do que Deus colocou em nós, em mim e você, e planejou para nós, para mim e para você. Fecha a boca, vaso. Guarda a sede das tuas emoções. Estabelece aí uma cidade fortificada ao redor do que Deus te entregou, daquilo que Deus tem confirmado para a tua vida. Só conta quando o céu materializar, vem coisa boa, mas vigia, vaso. Vê aí o exemplo de José, a maior exposição de sonhos ao perigo que a Bíblia relata para mim e para você. Sonhos e projetos são dádivas divinas, sementes, irmãos, que Deus planta aqui, ó, no nosso coração, com o objetivo de cumprir o seu propósito na nossa vida. Não o nosso propósito, seja zeloso. Irmãos, muitas vezes os nossos maiores opositores serão os de dentro, da família, da parentela. Infelizmente, o erro de José? Contar o seu sonho aos seus irmãos que já o invejavam. José sabia? Não. Queridos, a inveja é um ladrão silencioso. Em vez de receber apoio, José, ele foi alvo de ódio ainda maior, a ponto de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, pelos de dentro, pelos da casa. A inveja pode ser o motor por trás da tentativa do roubo do seu e do meu destino. Estejamos alertas, tenhamos cuidado. Nem todos ao nosso redor são capazes de lidar com o que Deus nos revelou. O testemunho de José nos ensina a sermos prudentes. Quando a gente compartilha visões e projetos, se é comigo, é contigo, se é para mim, é com você, é no secreto. A inveja, irmãos, é um dos maiores motivos pelos quais alguns roubam e destroem sonhos. Ladrões fantasiados de porcos. Eclesiastes 4:4, Salomão vai declarar: vi também que todo trabalho e todo êxito em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. É a palavra, irmãos, está aqui, ó, está aqui escrito. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Muitos não conseguem se alegrar com o sucesso alheio.
Por isso podem tentar roubar ou sabotar o que nós estamos construindo, irmãos. No nosso secreto não é fácil, é tijolo a tijolo, é cimento, é areia, é obra. Não vai atrás do que os outros andam dizendo para ir por aí, não. O que é teu ninguém rouba. Rouba sim, ainda desfila na passarela, não vigia não. Olha o que a palavra nos diz em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Rouba sim, ser tu vigilante. Compartilhar sonho com pessoas dominadas pela inveja, irmãos, pode abrir portas para ataques e para frustrações. Cuidado, irmãos. Ser prudente, ser vigilante. Bota uma porta nos teus lábios, acalma a tua alma, aquieta teu coração. Pede ao Senhor para te dominar. Dani, eu sou uma pessoa emocional. Eu não consigo guardar para minhas coisas. Eu acabo contando porque eu fico alegre, eu quero compartilhar. Sendo bem sincero ou sincera, eu não sei se meu amigo agiria assim comigo. Eu confio nele, eu confio nela. Há anos a gente está caminhando juntos. Há anos a gente se confidencia. Irmãos, na dúvida, foca no silêncio. O silêncio é a melhor proteção para os nossos projetos. Há um importante papel do silêncio e da sabedoria nas nossas vidas. Provérbios 21:23 vai nos ensinar: quem guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Protege, irmãos, os teus sonhos. Fica tu ligado na torre, irmão. Proteger os nossos sonhos significa também proteger as nossas palavras. Tem pessoas, irmãos, que quando você compartilha algo, podem distorcer ou até mesmo diante da sua própria interpretação, colocar as nossas palavras contra nós. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, irmãos. Eclesiastes 3, versículo 7, vai refletir pra gente: há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. A sabedoria, irmãos, está em saber quando e com quem falar sobre o que está nos nossos corações. Não abre o livro da tua vida com páginas que ainda estão sendo escritas, não, irmãos. Cuidado com porcos, vigia com ladrões. Pede, irmãos, discernimento a Deus e ore. A oração é a nossa defesa contra o roubo espiritual. O Salmo 37, versículo 5, para finalizar, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar a Deus, irmãos, nos nossos sonhos e projetos nos dá certeza que Ele vai proteger aquilo que entregamos ao seu controle e que Ele nos entregou à sua confiança. E que Ele vai nos guiar conforme o seu plano perfeito. Sejamos prudentes, irmãos. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus. Oh, glória!